Então, ao percorrermos o processo de empréstimo hoje, vamos focar em como nossos clientes estão promovendo mudanças em sua organização ao adotar as tecnologias da UiPath. Antes de partir para uma demonstração, quero apresentar uma visão ilustrativa de como o processo de empréstimo opera atualmente. Temos dois colaboradores diferentes. Temos a Diana e o Wayne. Primeiro, a Diana, a especialista em recepção de empréstimos. Ela acaba passando a maior parte do dia triando os pacotes de clientes, certificando-se de que todas as informações necessárias foram fornecidas. É um verdadeiro dilúvio incessante de informações. O dia todo, ela fica apenas olhando e-mails e o portal. E isso significa que ela não tem tempo para, de forma proativa, contatar os clientes. Um fator-chave que a organização percebeu é que quando ela consegue entrar em contato com os clientes, a taxa de conversão aumenta. O Wayne, por outro lado, é nosso subscriber sênior. Ele passa na maior parte do dia revisando os pacotes que a Diana encaminhou. Ele basicamente folheia informações, examina pacotes de 1000 páginas, tentando extrair apenas um pequeno conjunto de dados para tomar uma decisão. Ao conversar com o Wayne, ele sente que passa praticamente todo o dia procurando esses dados e quase nada do dia realmente tomando a decisão. E é aí que ele quer estar gastando seu tempo. Vamos ver como podemos ajudar a Diana e o Wayne. Mas vamos nos afastar das personas por um segundo e olhar o processo em nível de tarefa. Novamente, isso pode ser um pouco diferente na sua organização. Mas com todos os clientes com quem trabalhamos, a história parece começar igual. A maior parte do processo é executada por humanos. Sim, há alguns robôs ajudando, mas, na prática, eles aparecem apenas no final, depois que todos os dados foram analisados, revisados e decisões foram tomadas. Ainda existem esses gargalos massivos no início que queremos ajudar a resolver. É aqui que o Agentic e o poder dessas tecnologias entram em cena. Vamos para uma demonstração. Na demonstração de hoje, vamos olhar por diferentes partes da plataforma UiPath. Primeiro, veremos o maestro e sua capacidade de orquestrar o processo de ponta a ponta, seja com etapas inteiramente dentro da UiPath ou com sistemas e agentes fora da UiPath. Depois, veremos como o usuário final realmente irá interagir. Como ficará o trabalho do Wayne após o uso da orquestração com Maestro e Agentic? A partir daí, aprofundaremos na extração generativa de documentos para ver como obter velocidade e precisão em nossos modelos, permitindo que a Diana passe mais tempo contatando os clientes em vez de apenas checar se temos todos os campos corretos. E por fim, queremos ver como esse agente foi realmente construído. Como o companheiro do Wayne vai aumentar muito sua eficiência usando as políticas do banco e qualquer informação disponível para ajudá-lo a tomar decisões de forma mais rápida e eficiente. O processo que você vê à nossa frente é um Canvas BPM do slide que acabei de mostrar. Dividimos o processo maior em 4 partes: recebimento da solicitação, entrada de dados, análise de elegibilidade e, por fim, atualização dos sistemas, onde os robôs realmente assumem. Você pode ver que eu executei o processo e ele está pausado, aguardando que um humano, ou Wayne, tome uma ação. O processo começa com o envio desses documentos, onde a Diana pegaria as informações do cliente potencial e nossa plataforma utilizará robôs para usar nosso motor de extração de documentos para capturar todas aquelas informações e determinar se são válidas, usando agora um agente de terceiros LangChain. Originalmente, era aqui que a Diana passava a maior parte do dia, e, ao usar o LangChain, ela ainda pode revisar os resultados e ver o que o agente está dizendo. Temos todos os documentos? Não temos todos os documentos? Isso será muito mais rápido do que quando ela fazia isso manualmente. Uma vez que a Diana dá o aval, o sistema de empréstimo será atualizado e disparará automaticamente nossos fluxos de trabalho de API de alto desempenho para coletar informações adicionais. Vamos consultar sistemas internos, colocar todos esses dados no nosso UiPath Data Fabric e entregar ao nosso agente para que ele inicie seu processo. Agora, isso é semelhante à parte em que o Wayne alterna entre telas, folheando todas aquelas páginas e documentos para obter todos aqueles valores. Com a plataforma, fizemos isso e agora estamos entregando ao agente. O que vai acontecer aqui é que o agente de análise de elegibilidade vai analisar as informações do imóvel, as informações do mutuário e as políticas do banco.
para determinar se esse cliente deve ser elegível para um empréstimo. A etapa de pesquisa e análise vai tirar um enorme peso das costas do Wayne, porque, em vez de gastar tempo fazendo essas etapas, ele receberá um bom output para analisar. Assim que o agente executar seu processo, que vou mostrar em seguida, teremos esse output para o usuário final, o Wayne, para que ele possa dar uma olhada. Antes de mostrar como isso fica, quero mostrar mais uma coisa importante sobre o Maestro: observabilidade. Sabemos que em empresas, especialmente ao começarmos a usar soluções generativas, precisamos manter observabilidade e ter auditabilidade também. Podemos ver aqui, na parte inferior da minha tela, o registro de todas as diferentes atividades que aconteceram como parte desse processo. Podemos ver que, mesmo tendo chamado um agente de terceiros fora da plataforma UiPath, eu ainda obtenho todos os passos diferentes que ocorreram, a duração, quanto tempo levou. E ao olhar para nosso agente interno, novamente, consigo ver todas as atividades que ocorreram. Posso ver, mesmo que ainda esteja em execução, onde estamos. Essa observabilidade, auditabilidade e rastreabilidade serão extremamente importantes à medida que continuarmos a orquestrar e dar aos nossos parceiros e clientes uma maneira de ver como seus processos estão realmente funcionando. Agora que percorremos o processo em alto nível, sabemos que nosso agente forneceu um output. Ele resumiu todas aquelas informações e aí, idealmente, nos deu uma recomendação. Vou trocar de visão por um segundo para ver o que o Wayne estaria experimentando. Criamos essa visão na UiPath, mas isso não significa que precise ficar apenas na UiPath. Essas informações podem ser compartilhadas com seus sistemas, onde podemos recriá-las se isso facilitar a adoção. O que fizemos foi extrair do agente as informações mais importantes. Temos o nome do solicitante, pontuação de risco, score de crédito, valor solicitado e algumas informações sobre o imóvel. Também temos a recomendação do agente, que, se eu resumir rapidamente, diz que sim, o tomador é considerado um bom cliente. Devemos conceder o empréstimo e, com base no imóvel e nas informações, aqui está o tamanho do empréstimo que devemos oferecer. Como subscritor, o Wayne pode rapidamente dizer: sim, aprovo, ou não, rejeito. Se tudo parecer correto e ele confiar no output, ele pode aprovar. Mas também temos a capacidade de pesquisar todos os documentos-fonte para ver de onde realmente extraímos aquela informação. Posso facilmente entrar e ver. Eu sei que tenho todas essas informações sobre ativos, mas onde exatamente encontrei esses ativos nos documentos-fonte? Melhoramos muito a velocidade com que, primeiro, o Wayne pode tomar uma decisão, e segundo, mesmo que ele precise voltar e pedir provas, revisar os documentos-fonte fornecidos, fica muito mais fácil para ele encontrar rapidamente todos os valores necessários para tomar sua decisão. Agora que vimos como é a experiência do usuário final e como esse processo é orquestrado, vou voltar ao início do processo e mostrar algumas das ferramentas que usamos, principalmente o XP para extração de documentos e o Agent Builder para ver, no cerne do processo, como conseguimos tomar essas decisões. O ITP é nosso motor generativo de extração de documentos que usa Zero-Shot Prompting para permitir construção de modelos rápida e eficiente. Vou abrir um projeto que já construí, onde carreguei alguns documentos e criei uma taxonomia. Você pode ver alguns dos meus documentos carregados que usaremos para treinamento. Quero mostrar nossa taxonomia. A primeira coisa ao construir um novo processo que um desenvolvedor fará é criar essa taxonomia. É uma forma de dizer ao motor tudo o que precisamos extrair. Posso ver aqui que estou buscando informações de alocação de ativos e forneci ao motor instruções em linguagem natural. Para cada campo, também posso fornecer instruções adicionais para que ele entenda exatamente o que procuramos. Tenho um conjunto de campos. Tenho vários grupos de campos. O motor usará essas instruções para realizar extrações zero-shot. Isso significa que posso construir, testar e implantar nossos modelos rapidamente, sem precisar analisar milhares ou dezenas de milhares de documentos, como seria necessário em modelos tradicionais de ML. Agora que podemos ter uma construção de modelo mais eficiente, vamos entender melhor como determinar o desempenho do modelo. Tipicamente, uma das partes mais penosas de qualquer processo de construção de modelo são as anotações. Você precisa percorrer e destacar todos os valores diferentes.
Com o nosso motor, agora que estamos fazendo previsões, posso rapidamente anotar todos os campos para avaliar se a informação está correta. Posso clicar em cada campo e serei levado à página onde a informação está destacada. Posso dizer, sim, isso está bom, ou não, isso está incorreto, e usar essa informação para refinar ainda mais. Ao navegar, diferentes campos são destacados. A experiência de anotação, que antes poderia levar equipes cerca de 1 hora por documento apenas para obter esses campos, reduzimos para minutos. Tornamos a experiência muito mais fluida, o que resulta em extrações melhores, qualidade superior e maior probabilidade de as equipes construírem esses modelos, quando antes diriam que dava muito trabalho e fariam manualmente. Também temos a capacidade de medir o desempenho após todas as anotações. Isso dirá aos nossos cientistas de dados onde precisamos refinar os prompts para melhorar a acurácia. Depois de algumas rodadas de refinamento, podemos publicar nosso modelo. Esse modelo será acessado via automação, como você viu no meu fluxo Mitro, onde um robô o acionará, mas também se integra a fluxos de API para que possa ser usado em seu próprio processo, caso ocorra externamente. Agora que entendemos como construir um motor de extração de documentos, essa informação será enviada ao nosso agente. Ela será trazida como entrada, e vamos ver como nossos agentes vão usar isso, e como realmente construímos agentes em um ambiente low-code. A parte final da demonstração que quero abordar é possivelmente uma das mais importantes, porque agora, em setembro de 2025, não se fala em outro lugar senão em agentes de IA. No Twitter, no YouTube, no Wall Street Journal. Os agentes são alimentados por um LLM aprimorado com o conhecimento da sua empresa por meio de Context Grounding. O agente também pode utilizar suas ferramentas UiPath, como robôs, serviços de integração, outros agentes, chamadas de API, e até servidores MCP, para ter a capacidade de interagir com sistemas e completar sua tarefa. Tudo isso junto forma o contexto do agente, que é muito mais poderoso do que um simples prompt. Eu comparei esse contexto ao de um funcionário. Ao crescer dentro da UiPath, eu tenho conhecimento diferente, acesso a ferramentas diferentes e a habilidade de levantar a mão e falar com meu gerente. Essa é exatamente a forma como construímos nossos agentes. A primeira parte é o prompt. É aqui que damos instruções ao agente, de maneira similar a quando meu gerente me diz qual é meu trabalho. Podemos ver que dissemos que você vai receber diferentes entradas, algumas informações, certo? O extrato da corretora, os detalhes do imóvel. Eu quero que você revise isso e tome uma decisão. Quero que você avalie o perfil do cliente. Quero que você analise o imóvel-alvo. E então, recomende um tipo de empréstimo para mim, além de fornecer taxas de juros e indicar se precisamos escalar porque queremos recusar o empréstimo. Para isso, como disse, vamos fornecer ferramentas ao agente, a capacidade de buscar informações em nossos sistemas sobre esse solicitante, obter histórico de crédito, histórico de emprego e detalhes do imóvel. Mas, como disse, temos a capacidade de adicionar rapidamente quaisquer outros robôs que você já tenha construído ou venha a construir, APIs, outros agentes e esses servidores MCP para ampliar rapidamente o contexto do nosso agente. Também vamos fornecer o conhecimento da empresa. Você pode ver que fiz upload de informações em um banco de dados vetorizado chamado Políticas de Empréstimo do Banco. Quando o agente for executado, ele consultará isso, da mesma forma que eu consultaria um repositório de conhecimento para saber exatamente como faço meu trabalho. Quais passos preciso seguir? Que informações são relevantes para rastrear e concluir a tarefa? Assim como eu faria no SharePoint, nosso agente consultará esse bucket de armazenamento. Então, construímos o agente. Dissemos qual é a sua tarefa. Você viu como será o output no Action Center. Também fornecemos o contexto adicional por meio das políticas de empréstimo do banco e das ferramentas para realizar o trabalho. Acabei de rodar esse agente. Vamos ver o que ele nos retorna. Se olharmos o output, como mencionei, a observabilidade ou rastreabilidade é importante e está incorporada na plataforma, aqui à esquerda. Você pode ver que até minhas últimas 10 execuções estão armazenadas nessa experiência de design. Todas as minhas execuções anteriores estão armazenadas no Maestro e no Orchestrator.
e tenho acesso rápido para ver, conforme continuo testando, como isso está se comportando. Isso dá tranquilidade ao saber que cada ação será registrada e podemos entender e ver quais guardrails estão em vigor e como estão sendo acionados. Se olharmos o que esse agente fez, vemos que ele fez algumas chamadas de ferramenta, como esperado, para buscar detalhes do imóvel, simulando a atividade que o Wayne teria que fazer. Em seguida, consultou as políticas de empréstimo do banco para entender como, aqui no UiPath Bank, lidamos com essa tarefa. Com tudo isso, ele então raciocinou e recebemos esse output. Tenho uma pontuação de risco. Tenho um resumo ou a justificativa da decisão. Podemos ver que ele recomenda tipos de empréstimo. E agora temos informações como tipo de empréstimo, valor máximo do empréstimo e uma taxa de juros estimada. Isso é muito útil. Para o trabalho do subscritor ou do Wayne, ele pode pegar essa informação, conferir os documentos-fonte se necessário e rapidamente decidir: sim, concordo, ou não, discordo. O poder do humano no loop continua presente. Temos um sentido de agência controlada, mas também ganhamos eficiência no processo. A última parte que quero mencionar sobre a experiência do Agent Builder são as avaliações. Avaliações são uma das coisas mais importantes ao usar soluções generativas como agentes. É basicamente a capacidade de fazer testes unitários. Antes de colocar em produção, posso submeter 100, mais 1000, 10.000 exemplos e testar o desempenho do agente. Talvez você precise de 90% de confiança para colocar em produção. Talvez 80%. Talvez 99%. Da mesma forma que testa qualquer outro software via testes unitários e, uma vez em produção, por meio de testes de regressão, tudo isso pode ser realizado através do nosso framework de avaliações. Essa é mais uma parte da plataforma UiPath que oferecemos aos desenvolvedores em uma experiência low-code, que aumenta muito o poder e a confiança ao colocar esses agentes em produção. Isso conclui a demonstração. Vimos como o processo de originação de empréstimos foi orquestrado pelo maestro. Vimos o componente humano no loop, onde o Wayne revisou os outputs e disse: sim, concordo, ou não, discordo. Em seguida, mostramos de forma low-code como construímos, com velocidade, eficiência e, claro, mantendo a precisão, um motor de extração de documentos para esse caso de uso específico. Por fim, olhamos a experiência do Agent Builder, entendendo o que é necessário para criar um agente e com que rapidez podemos começar a testar e confirmar a acurácia desses agentes. Agora, vamos voltar aos slides. Vamos ver como o processo de originação de empréstimos se apresenta hoje. Se você se lembra do slide antes da demonstração, talvez recorde que as 3 primeiras atividades à esquerda eram todas realizadas por humanos. Agora vemos uma combinação de robôs usando nossas tecnologias de extração generativa e agentes, assim como vimos no Maestro. Temos um passo com o humano no loop aqui, mas isso não significa que seja o único possível. Em cada uma dessas etapas, poderíamos incluir um humano no loop. O que estamos vendo é que o gargalo que a Diana e o Wayne enfrentavam foi automatizado. Agora, eles podem dedicar seu tempo a atividades de maior valor agregado. E, especificamente, ao observar o que a Diana e o Wayne estão fazendo, vemos como isso muda. Para a Diana, agora ela diz que leva apenas alguns minutos para esclarecer quaisquer lacunas de documentos. Ela pode dedicar seu tempo à abordagem proativa dos mutuários porque está sendo sinalizada pela IA. Ei, preciso que você verifique este documento. Caso contrário, está tudo bem. O Wayne tem uma história muito semelhante. Ele consegue reduzir seu tempo de ciclo e tornar-se muito mais eficiente porque recebe um arquivo de empréstimo bem organizado, como você viu no Action Center. Ele tem todas as informações necessárias à mão. Se precisar de mais, sempre tem os documentos-fonte para consultar. Mas agora ele dedica seu tempo aos casos de exceção, garantindo que toda a diligência seja feita, porque tornamos seu trabalho mais eficiente.